Olá, amigos! Estamos começando o podcast Pausa na Programação. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Rosane Coutinho e no programa de hoje eu tenho a honra de conversar com meu amigo André Gonçalves, da Microsoft. André, obrigada que você aceitou o nosso convite e está aqui hoje. Oi, Rô. Obrigado, isso é uma honra para mim estar com você, né? Então, hoje eu espero que a gente tenha um papo gostoso e a ideia hoje é trocar e aprender. Rapaz, esse homem é demais. Antes de começarmos, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Oakmont Group, especialistas em cibersegurança. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. Advanced Informática, a sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. BTO Gestão Completa de TI. Estúdios Vida Moderna, tornando seu podcast em realidade. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. E eu quero aproveitar e te convidar para seguir o Pausa na Programação em todas as redes sociais. @Pausa na Programação. Eu vou fazer agora, André, algo que eu chamo de apresentação oficial. Sabe o que é isso? Não tenho ideia. Em poucas palavras, eu vou falar um pouquinho sobre você, tá? André Gonçalves tem mais de 30 anos de experiência em TI, atuou em consultoria, engenharia de vendas e liderou times de alto desempenho. Atuou em empresas como Genesys, Citrix, Cisco, Avaya, Lucent e Getronics. Na Microsoft, é diretor de tecnologia e compliance para Américas, abrangendo Estados Unidos, Canadá e América Latina. Eu quero começar, André, te dando parabéns. E você recentemente foi promovido, né? E hoje está cuidando de Américas. Cara, que orgulho para o Brasil. É do Brasil! Parabéns, André. Muito obrigado. Ouvindo aqui você começando dizendo que eu tenho 30 anos de empresa, nossa, que jornada, né? E as empresas que você falou, comentou, representam uma escalada. Então, quando você me fala isso, nossa, eu volto lá para o passado e lembro dos meus primeiros dias, né? E eu lembro, né, como é que eu cheguei aqui, né? O que aconteceu, né? Era exatamente isso que eu ia te perguntar, André. Como é que você entrou na área de tecnologia? Olha, é culpa do meu pai, né? Minha família é uma família tradicional brasileira, né? Meu pai e minha mãe, funcionários públicos, mas eu lembro que os meus pais, meu pai, ele gostava de me dar equipamentos, televisão antiga para eu desmontar, né? Eu gostava de ir para o quintal de casa, né? E pegar aquela televisão, abrir com chave de fenda. Eu tinha um kit de chave de fenda e eu desmontava, tirava os componentes, colocava em caixinhas ali, né? E quando eu terminava, eu falava assim, bom, agora já desmontei, e agora o que eu vou fazer com isso, né? Ele sempre me desafiava nesse sentido, né? Até que um dia ele me deu uma revistinha de eletrônica, né? Era o Beabá da eletrônica e um quadrinho do professor Pardal, né? E eu vi aquele personagem, né, fazendo um monte de coisa, né, com tudo que efetivamente ele tinha ao alcance dele. E aí eu comecei a usar aquelas coisinhas que eu tinha desmontando e comecei a montar robozinho, luzinha. Com aquelas peças? Com aquelas pecinhas, né? Exatamente. E aí eu entrei no mundo da eletrônica, né? E eu lembro que naquela época eu tinha alguns amigos que faziam a mesma coisa e a gente colaborava, né? Então eles falavam assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, vamos fazer tal coisa, a gente fazia junto. E era divertidíssimo, né? E você viu uma coisa, você concebeu um projetinho, mesmo que pequeno, né? Seja uma luzinha, seja um amplificadorzinho, seja alguma coisa. Quantos anos você tinha? Nossa, eu comecei com 13, 14 anos, né? A brincar com essas coisas e nunca mais parei, né? Então, eu sou engenheiro de formação, mas eu lembro que eu fiz curso técnico, fiz
Fiz cursos de eletrônica, aqueles que você fazia por correspondência, né? E tudo que era ligado à eletrônica, eu fazia, né? Eu estou tentando lembrar. Instituto Universal Brasileiro? IUB, exatamente. Era esse aí, exatamente. Você comprava aquelas revistinhas de eletrônica e na contracapa tinha lá o anúncio o anúncio e o convite para você participar. Então, você mandava carta. E naquela época, tudo era mais difícil. Você não tinha internet, né? Então, quando você fazia uma coisa e não dava certo, não tinha para quem você perguntar. Você tinha que escrever uma carta de próprio punho, dizendo, olha, não consegui, o que aconteceu, né? Então, tudo demorava mais. E acho que isso que era mais legal, né? Porque você tinha aquela expectativa de receber aquela carta pelo correio com a explicação por que não tinha funcionado, ou com a gente chamava de errata, né? Dizendo assim, esse projeto tem uma errata aqui, o componente, o resistor que você está usando não é esse, aquele outro, né? Então, desde aquela época, eu lembro que eu gostava de tecnologia, que eu me apaixonei por tecnologia naquela época, né? Há muito tempo atrás. E como é que foi, então, o seu contato com computador? Porque até aí você está na parte da eletrônica, né? Isso. Foi bem interessante. Quando eu terminei o colégio, eu fui para uma empresa chamada Labo Computadores, né? Só que eu trabalhava numa área que a gente fazia PDVs. PDVs são aquelas máquinas registradoras de supermercado. Uhum. Então, eu trabalhava num chão de fábrica, né? Vinha as placas mães da montagem e a gente ligava e as placas normalmente nunca funcionavam porque eram montadas, né? A qualidade não era uma qualidade tão boa assim. Ou explodia ou não ligava. E a gente tinha que consertar, né? E era tudo... Eu tinha meu laboratório, né? Tinha minhas caixinhas. Aí o professor Pardal cresceu, né? Nossa, Mas eu encontrei alguns desafios, porque eu tinha acabado de sair do colégio e estava ali numa bancada para mim. E às vezes eu não conseguia, eu não tinha insights e tinha pessoas mais velhas que me ajudavam na época, né? E eu comecei a ter meus primeiros anjos, né? Uhum. As pessoas que me ajudavam. E minha vida foi cheia de pessoas, anjos que eu chamo, né? E tinha um senhorzinho lá que quando eu não precisava nem chamar ele me via olhando para o negócio por muito tempo. Ele falou, André, o que está acontecendo? Eu falei, não consigo entender o que está acontecendo aqui. O sinal de onda devia assim, assado. Ele pegava, eu lembro que ele pegava, ele botava o óculos na ponta do nariz, né? Falei assim, você não precisa de equipamento, você tem que ver o que está acontecendo. E ele colocava a mão nos componentes, ia pela temperatura, ele falava, o problema é aqui. E eu falei, mas como é que você fazia isso? Ele é anos de experiência. Eu falei, nossa, então eu tenho que trabalhar muito, né? E foi ali que, efetivamente, eu tive meu contato com o primeiro computador. Nessa empresa, foi bem na época da reserva de mercado, né? Na época era o Collor, né? E ele tinha falado que o Brasil ia começar a fazer os seus próprios computadores. A gente não podia importar nada, né? Então, essa empresa, ela mandou alguns engenheiros para fora, para eles aprenderem tecnologia. Voltando para o Brasil, eles começaram a fazer os primeiros computadores. E os computadores que foram feitos precisavam de uma equipe. Eu participei dessa equipe, uma parte do projeto. E eu lembro que no primeiro dia, quando a gente foi ligar o computador, aquele monte de gente, o presidente da empresa, com aquele computador com a tela verde na bancada, a pessoa ligou o computador lá, o engenheiro ligou, demorou um tempo para ligar, começou a piscar aquele cursor, e a gente esperou aquele cursor, a gente viu aquele cursor piscando por uns 10 minutos. E aí não saía daquele cursor piscando, e aí a gente começou a se entreolhar, e aí o meu amigo que estava do lado falou assim, cara, já passou pelaquela parte que a gente fez, o que devia acontecer? Eu falei assim, eu não sei, porque eu não sei o que acontece depois disso. Aí que o cara falou assim, nossa, esqueci de colocar o sistema operacional do DOS, e não tinha o disquete. Ele foi para uma outra empresa, a Microtech, pegou emprestado o Cisne DOS, trouxe para a gente. Isso demorou horas, né? E na hora que ele colocou,
o disquete, você viu o disquete de 5 1/4, né? A gente viu ele piscando e apareceu A:/. Nossa, que felicidade. Aí, na hora que eu olhei aquilo, eu tava mais perto do computador, tinha aquele manual, né? Aí eu peguei ali. Digita aí, DIR, DIR, né? Aí ele digitou, veio aquele monte de arquivo. E eu lembro que eu falei, nossa, eu quero isso pra minha vida. Aí eu nunca mais saí disso. Que bacana. E você tem trabalhado em empresas de tecnologia. Sim. Né? Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória. Então, foi interessante, porque eu tenho comigo que a trajetória nessas empresas de tecnologia, elas foram um misto entre oportunidade e sorte, né? Quando eu estava nessa empresa que eu acabei de falar, na Labo, eu tive a oportunidade de trabalhar no primeiro computador que ela fez, né? Depois que eu saí dessa empresa, eu comecei a trabalhar com computador, manutenção de computador, então tinham poucos computadores e não tinha o meu computador, né? Eu lembro que o meu primeiro computador eu fui para o Paraguai buscar, né? Eu peguei, entrei no ônibus, fui para o Paraguai, com o meu dinheirinho contado, comprei lá as pecinhas e montei, meu pai me ajudou bastante. A primeira empresa que eu entrei era uma empresa, uma revenda, né? Chamava Connect, né? E é uma empresa que era uma integradora de ponta. Ela fazia coisas que as outras empresas não faziam. E eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos muito importantes naquela empresa. E como eu tinha muita curiosidade, eu nunca falava que não dava. Eu só falava que eu preciso de tempo para entender, né? Então, isso que eu acho que me ajudou bastante, né? Depois dessa empresa que eu trabalhei, onde eu tive o meu segundo anjo, né? Na época, um dos donos, além do Paulo Henrique Pittini, tinha o Murilo Serrano. Eu lembro que eu tinha uma barreira com o inglês, né? E eu lembro que toda empresa de tecnologia precisava, efetivamente, ter um canal de suporte e você tinha que ligar para algum lugar, né? Uhum. E era sempre difícil para mim, eu tinha muita vergonha. E eu lembro que um dia o meu diretor, Murilo, me chamou e falou assim, atende esse telefone aqui, uma pessoa quer falar com você. Na hora que eu atendi, era um americano e começou a falar e eu comecei, não estou entendendo, ele fala com o cara. Eu sei que foi acho que para mim demorou umas 2 horas, mas ele falou que foram 3 minutos, né? Que eu falei, mas aquilo me desbloqueou, porque eu consegui me comunicar. Então, aquilo me desbloqueou. Foi importante, porque eu passei isso acho que acontece até hoje com muita gente, né, André? Acontece com muita gente. Eu acho que... E eu acho que hoje a coisa está muito fácil. Hoje os nossos filhos, né, têm acesso mais cedo à língua, à tecnologia, às mídias sociais, e acabam se acostumando a ouvir e a falar com pessoas sem esse tabu que a gente tinha, né? Uhum. Mas aquilo foi importante para mim, porque depois que eu desbloqueei, não estou falando o que eu precisava falar inglês, mas eu tirei esse medo. Depois que eu me tirei esse medo, entrar nas outras empresas foi muito fácil, foi muito simples, né? Dali eu fui para uma empresa chamada Cisco, trabalhei durante quase 10 anos na Cisco. Que bacana. Ali eu consegui minhas certificações de tecnologia, comecei a ficar conhecido no mercado. Depois dali fui para outras empresas. Da Cisco eu fui para a Microsoft, né? Entrei na Microsoft, me apaixonei pela empresa. Saí da Microsoft por uma oportunidade de mercado. Eu queria ter minha própria empresa. E na época que eu estava na Microsoft, quando a Microsoft olhou para a nuvem e começou a migrar para a nuvem e não tinham parceiros de integração. E aí eu falei, nossa, eu não tenho parceiro de integração. Nossa, que oportunidade. Vou ser um parceiro de integração de nuvem. E fui para uma empresa, na época, chamada GoToNext. E fiquei por um tempo nessa GoToNext. Aprendi que ter empresa, você precisa ser resiliente, né? Ou seja, eu lembro que o dia que o meu diretor me ligou e falou assim, passa no mercado e compra papel higiênico, porque acabou. Eu falei, não, isso não é para mim.
Não para comprar o papel higiênico, mas tem que lembrar disso, para que senão... Aí eu falei assim, não, eu não sou tão resiliente para ter uma empresa, se preocupar com tanta coisa. E aí eu voltei para o mercado, passei pela Genesis, passei pela Citrix e fui convidado para voltar para a Microsoft. E nessa segunda vez que eu voltei para a Microsoft, já com uma experiência maior, eu fiz uma trajetória rápida de arquiteto para gerente de pessoas, e depois de gerente de pessoas eu vim passar para uma posição de Américas hoje na área de segurança. Então tudo isso aconteceu em 5 anos, né? Foi uma posição por ano, né? E hoje eu olho para trás e falo, nossa, o que aconteceu, né? Como que eu vim parar aqui? Isso é mais ou menos um resumo. E é interessante você falar dessa posição Américas, porque, assim, é uma baita posição, né? É uma posição de responsabilidade, é uma posição que para mim foi importante, porque eu tive tenho uma oportunidade de conhecer pessoas de outras regiões, de outros países, e eu digo que o meu maior desafio não é a tecnologia em si, mas sim como que eu efetivamente ajudo pessoas de outras culturas a prosperarem, né? Quando você fala no time de alta performance, um time diverso, né? Onde você vai ter todos os gêneros, todos os tipos de cultura, todos os tipos de expectativas, porque são pessoas diferentes. Eu já encontrei de tudo, né? E para mim, quando eu penso em desafio, eu penso que realmente, para mim, nessa posição, as pessoas, o que está me trazendo mais felicidade, porque cada dia, cada enxadada é uma minhoca. É um BO diferente, né? É um BO diferente, né? Porque você também está com Estados Unidos, né? Você é responsável por Estados Unidos, Canadá e América Latina. Então, assim, é muita diversidade, né? É muita diversidade. Dentro dessa função, André, conta um pouco para o pessoal aqui que está ouvindo a gente sobre a posição em si, que nem você falou do lado do desafio que você tem em relação às pessoas, né, ao time, mas como que a sua posição ajuda os parceiros, os clientes? Conta um pouco para a gente. A Microsoft veio evoluindo, mudando ao longo dos anos, né? E na posição de tecnologia para segurança, parceiros, o meu papel principal é ajudar os parceiros a se capacitarem, né? E colocarem as suas ofertas para o mercado, né? E nessa posição de Américas, a gente faz isso, eu faço isso com o meu time para os 3 territórios. Uhum. Latam, né? Toda a América Latina, Estados Unidos e Canadá. Por que isso é importante? Quando a gente pensa que, quando a gente vê o Satya, por exemplo, dizendo que quer dar um computador e quer habilitar o AI para todo ser vivente no mundo, a gente imagina-se quantos parceiros a gente tem nesse lado do hemisfério, né? Eu não cubro a Ásia nem a Europa, né? Mas desse lado é muita gente. E muita gente é muito parceiro. Então, a gente não tem capacidade para tudo isso. Então, a gente trabalha muito em entender e conseguir maneiras de trabalhar fazendo coisas que sejam replicáveis. Então, o meu time procura fazer webinars, treinamento, soluções por indústria que eu consiga replicar de maneira digital para outros parceiros. Então, a gente tem uma cobertura para parte dos parceiros, né? Os parceiros que realmente são comprometidos com a gente, né? E para os parceiros que nós chamamos de long tail, que a gente não consegue alcançar por conta dessa capacidade, a gente está criando cada vez mais material digital para que esses parceiros se utilizem desse material que já existe, né? Como self-service, para criar essa capacitação. Então, o conteúdo é o mesmo. O que efetivamente a gente não consegue garantir num primeiro momento, que a gente vai ter banda para atender todo mundo. Uhum. Mas essa fórmula vem dando certo, porque está acompanhando o que o mundo está fazendo, né? Hoje em dia a gente
está vendo que o autosserviço é uma coisa que está acontecendo de maneira muito mais endêmica do que o pessoa a pessoa. Então, essa fórmula está dando certo. Então, a única coisa chata disso é que o pessoa a pessoa é legal, né, André? mas o pessoa a pessoa acontece, né? Eu falo isso porque, assim, é tão legal quando, assim, a gente teve algumas oportunidades de conversar até fora aqui, né, do podcast, e você traz um conteúdo tão bacana. Eu aprendo sempre que eu estou conversando com você. Então, obrigado. E você sabe do que eu estou falando, né? Você está entendendo. Não, e eu aprendo com você. As pessoas, assim, o nosso maior asset, o que vale mais, quanto mais eu estou na Terra, né, cumprindo meu papel, mais eu aprendo que pessoas são ouro, né? A gente fala que dado é ouro, mas pessoas, para mim, são o que mais vale, né? E você tem razão, né? Esse contato que a gente precisa, né? E ainda mais o latino-americano, né? Que é sinestésico, precisa tocar, gosta de abraçar, né? E a gente acabou perdendo na pandemia e a gente só valoriza quando perde, né? Eu acho que a gente veio muito mais forte depois da pandemia, querendo muito mais contato, né? E acho que a gente está dentro de um ponto médio, onde a gente efetivamente consegue ter uma abrangência maior, através dos podcast, por exemplo. Quando que a gente poderia alcançar uma quantidade de pessoas, né? Quantas reuniões a gente teria que fazer com toda a nossa audiência para a gente poder ter esse contato? Não, e outra coisa, você conseguir levar isso do pessoal para o digital e atingir um monte de gente, então assim, além de ser um baita desafio, que desafio legal, né, André? Pois é, né? E você pode ter acesso em qualquer momento, você pode estar no carro, você pode estar na sua academia, na esteira. Então, hoje, o acesso à informação e a facilidade que efetivamente a gente tem, ela acabou encontrando um ponto mediano para suprir um pouco nessa necessidade do one-to-one, né? Mas ainda existe. A gente trabalha com todo mundo para, dentro desse todo mundo, a gente conseguir o contato direto com quem a gente consegue. Isso já está disponível, André? Já sim, né? Dentro de alguns portais na Microsoft, né? Dentre eles o MS Learn, você tem muito material digitalizado. A gente está trabalhando cada vez mais para que a gente deixe esse material up to date. Então a gente está curando muita coisa nova, né? Para que esse material seja interessante para as pessoas irem lá, né? E o que a gente está fazendo hoje é utilizando as plataformas sociais para fazer o sponsor desse material. Porque o nosso maior desafio é que tem muita coisa. Dá até uma preguiça quando você abre e vê aquele monte de coisa. É difícil, né? Por mais que a gente tenha ferramentas de search, a gente tem tanta coisa de AI que ajuda a gente a fazer esse auto-assessment para trazer o material ideal, é muita coisa. Então, trabalho como esse, como se você acaba promovendo para todo mundo, ajuda a gente a dar claridade do que a gente tem e para que a gente está fazendo isso. Então, cada vez mais, esse tipo de trabalho como podcast ajuda a gente curar digitalmente nosso material e atingir a audiência que a gente precisa. Com perguntas inteligentes, né? E a gente consegue, realmente, esse material, se você quer fazer isso, vai em tal portal. Então, isso ajuda bastante. André, e tem uma parte também que são as certificações, né? Isso. E Microsoft, ela tem, ao longo do tempo, valorizado muito. Você colocou uma frase aqui, que era aquelas pessoas que têm engajamento com a gente. Isso. Então, assim, eu entendo que as pessoas que têm engajamento, e aí você me corrige se eu estiver errada, são aquelas que estão estudando mais, estão procurando mais as tecnologias Microsoft e, comprovadamente, tem uma certificação olhando para, no seu caso, olhando para a segurança, né? Como é que está essa trilha de certificação para a segurança especificamente? A trilha, ela está sempre atualizada, muda bastante, né? A acreditação é mais velho que andar para trás, né? A gente começa a ser acreditado quando a gente nasce, vai para a escola, tem que tirar o diploma, então a acreditação é muito importante,
né? Então, na minha opinião, eu acho que é um misto entre experiência, né, e certificação. E é o que os nossos clientes precisam, né? Nossos clientes, quando convidam um parceiro para efetivamente participar de uma oportunidade de negócio, eles querem diminuir o risco sabendo que aquele parceiro conhece. E o parceiro acredita acredita todo o conhecimento dele através de uma certificação, através de um Learning Path. Dentro desses portais, é fácil de você encontrar qual é o caminho de acreditação que você tem que ter, certo? E para que você precisa. Eu tenho que confessar para você que, de novo, às vezes é muito difícil da gente entender o que é melhor para que audiência. Então, a minha dica é você sempre fazer a sua acreditação baseado no que tem de valor para você. Vou dar um exemplo. Hoje em dia, a gente está falando muito de projetos de segurança, só que segurança de A a Z é tudo, né? Segurança permeia qualquer coisa, né? Você está falando desde segurança patrimonial, né? Até passando por segurança de perímetro, né? Que são os firewalls, aquela coisa que a gente vem desde do passado, até a segurança que é mais ligado a o que a gente chama de data privacy, né? Que é quando você pega um arquivo e você fala assim, só essa pessoa pode ler, né? Então, a segurança vai de A a Z. Qual delas eu tenho que me certificar? Qual delas eu invisto primeiro? Eu acho que a receita do sucesso é você trabalhar baseado na oportunidade que você está vendo com o cliente. Hoje, a gente está falando muito de acesso à informação através de AI, e eu vejo que as empresas estão sob pressão. Por quê? Porque os funcionários querem usar AI. E se a empresa não tem AI, o funcionário acaba usando o AI público e coloca a informação da empresa no AI público. Vou fazer política para... a pessoa puxa o celular, olha no caderninho dela, coloca a pergunta e coloca a informação. Não tem muito o que você fazer, né? Ao passo que, para você fazer, ou para você oferecer aquela tecnologia para aquele funcionário, você tem que fazer a adoção da AI. Só que quando você está fazendo a adoção do AI, você acaba esbarrando num desafio. Tá, se eu colocar AI dentro da minha empresa, como que eu garanto que a informação que aquele funcionário está perguntando vai ser a informação mais correta e vai vir com o permissionamento correto? Vou dar um exemplo. Se eu coloco a AI dentro da minha empresa, André.com, e o meu funcionário pergunta assim, qual é a média de salários hoje da empresa do André? Ele vai olhar em todas as fontes disponíveis e vai colocar a resposta à pergunta. Ele pode trazer os salários dos diretores, que eu não gostaria que aparecesse. Como que eu, antes de colocar o AI, eu normalizo essa informação? Eu digo quais são os níveis de acesso que aquele funcionário pode ter. Isso está muito ligado à governança. Então, hoje, a principal oportunidade, o principal desafio que as empresas estão tendo é com relação à data privacy, que é uma coisa que deveria ser feita no passado, só que hoje está muito mais evidente, que é o controle da informação, para quem e quando, né? Então, hoje, segurança está muito em voga por conta disso, não por conta do risco em si, mas por conta de que os funcionários estão tendo acesso a ferramentas e estão fazendo uma pressão nas empresas para que essas empresas adotem essas ferramentas. E é um negócio assim tão novo, né, André? Assim, é tão velho, mas é tão novo que é interessante que, assim, aqui no podcast a gente já trouxe várias pessoas, a gente falando de AI, a gente falando de segurança, mas esse ponto que o André está trazendo agora é super interessante, porque eu acho que é um aprendizado, né, que a gente tem tido em relação à inteligência artificial, né, André? Eu acho que, se a gente falar de tecnologia em si, antigamente a gente precisava fazer guerra para a gente ter picos de evolução tecnológica, né? Micro-ondas, tudo isso apareceu por conta do movimento bélico. Hoje, basta uma aplicação nova, ela já faz essa roda girar. Angry Birds impulsionou aplicações em dispositivos móveis, né?
Hoje a gente está falando de AI que está impulsionando uma série de outras tecnologias, né? Então, você está correta, né? A adoção da tecnologia, essa roda, esse gira-gira está girando cada vez mais rápido, né? E antigamente, para você entrar, você só olhava lá e pulava. Hoje você não está conseguindo ver e você não sabe que hora que você tem que pular, mas você sabe que tem que pular. Sabe a hora que tem que o bater corda? Exatamente. Eu vou entrar, eu vou. E a corda está acelerando. E a corda está acelerando. Se você tem que entrar, né? Então, qual é o momento correto? Meu pai dizia que o nosso tempo não é o nosso tempo, é o tempo do universo. E a corda é o universo, está rodando rápido. Então, a gente tem que se adaptar. Então, quais são as empresas, quais são os parceiros que podem me ajudar nessa adaptação? Com quem que eu posso contar para pegar na minha mão e pular na corda comigo, né? Então, hoje em dia, eu acho que o maior valor estão nas empresas que vão fazer essa jornada junto com os clientes. Vão ajudar a adoção. Porque não tem outro... Porque assim, se a gente for falar de segurança, a gente está falando de dois mundos, né? A gente está falando do mundo bom e do mundo que não é tão bom, né? Os hackers, eles já estão usando essa tecnologia há muito tempo. Se a gente não usar, eles vão estar usando e a gente vai virar vítima. Então é outra coisa que faz com que a gente entre rápido gostei dessa, vou até usar isso aí. na corda pulando, porque é uma questão de time to market hoje. E se você também falou que quando você entra na corda, se você tem alguém te dando um ritmo, né, segurando na sua mão para dizer, ó, agora, pula agora, vai, né, facilita muito o trabalho, Sim, né? Tá alguém batendo, exatamente, alguém ajudando no seu pace, né, batendo ritmo, batendo palma, pula. A gente pulou corda quando era criança, André. Quem não pulou, né? Quem não pulou, né? E quem não hesitou, né? E caiu. E caiu. Quantas vezes a gente não caiu? Exatamente. Joelho ralado era meu nome. Exatamente. Então, tudo é cíclico. A gente sempre está falando das mesmas coisas. E eu respeito isso. E eu acho que a chamada aqui para a audiência em qualquer tipo de jornada, a gente está falando muito de segurança, é realmente saber quem é o seu companheiro, né? Quem pode te ajudar nisso, né? Porque é inevitável, né? Eu costumo dizer que todas as empresas têm segurança. É inadmissível dizer que ninguém tem, né? Só que é a melhor segurança? É uma segurança que está acompanhando o ritmo do mundo? É uma segurança que está atualizada, né? E, de novo, a gente está aqui para ajudar. Eu não estou aqui, não quero falar de A ou B ou C. Eu só dizendo que hoje o ritmo está acelerando. Está realmente rápido, os ciclos estão menores. Super. Você trazendo esse exemplo, André, me veio à mente algo que está no meu dia a dia. Estava comentando com você que eu tenho, né, junto com 2 amigos, a gente tem uma empresa e dentro do nosso trabalho, o objetivo é apoiar parceiros, né, na jornada de cloud. E nós temos, assim, né, desde uma ferramenta que faz lead nurturing até uma ferramenta de solução, uma ferramenta de segurança. E é interessante você trazer esse exemplo, porque quando nós começamos a vender cloud, a gente teve vários aprendizados. E um deles, na época a gente dizia muito que assim, você tem a oportunidade de escalar o seu data center, né? Você tem a oportunidade de... você vai ser cobrado só pelo uso, tal. Só que com o tempo, a gente começou a perceber que estar tão aberto como estava, né? De deixar na mão das pessoas a possibilidade de... configurar uma máquina que às vezes você não precisava, né? E a gente viu isso acontecer. Só que você citou o hacker, né? O atacante também viu isso. Uhum. Né? Então, criar soluções de segurança, que nem a minha empresa, ela é pequena, tem 3 anos só. E a gente acabou criando uma solução de segurança, porque a gente percebeu que o mercado tinha essa necessidade. Então, você também... proporcionar para o parceiro Microsoft, para o parceiro de outras marcas, essa segurança dele estar ali trabalhando e ter a confiança de que não vai chegar uma fatura para ele
ou porque foi um atacante, ou porque foi uma pessoa que provisionou um recurso desnecessário ou errado, ele ter essa segurança. Então, isso que você trouxe agora fecha muito o nosso raciocínio. Fecha, você falou uma coisa muito importante. Eu acho que isso, para mim, isso é meio que universal, né? Quando a gente fala em adoção, não dá para falar em adoção sem controle e governança. Uhum. E é o que você falou, se você está ajudando os clientes efetivamente a ter governança e controle, eu não estou falando do tempo passado que a gente às vezes tinha aquele controle de dar um computador para o funcionário e desabilitar o USB porque ele podia colocar um pendrive. Uhum. Porque isso aí é controle e governança, né? Como que a gente acha um ponto mediano, né? Eu acho que a adoção, controle, você realmente educar... É o lado bom do controle, né? É o lado bom do controle. Saber exatamente o que está acontecendo. Que está intimamente ligado à educação. Uhum. Eu acho que quando você faz uma ferramenta, como vocês estão comentando, como que você tem, né? Que você ajuda a ter essa governança e você ajuda a dar controle e ajuda a educar, você faz uma rápida adoção. Porque você está dando segurança pro gestor de saber que a tecnologia está sendo usada do lado bom. Você dá previsibilidade para ele entender que mesmo ele dando o direito de uma área a usar uma máquina, ele vai ser avisado por um fluxo de aprovação e ele pode... Ah, não, entendi, isso é necessário, pode fazer perguntas, né? Inclusive, se for uma máquina que um hacker, alguma coisa, você tiver governança e vier um aviso para você, ou você perceber que aquilo está efetivamente fora do normal, você conseguir atuar, tudo isso ajuda a você mitigar esses riscos, né? É como quando você tem um filho pequeno, né? E você começa a dar mesada para ele, e você dá mesada e ele começa a gastar inadvertidamente, né? Você tem que educar e falar assim, ó, se você gastar tudo, mês que vem você não tem para gastar. Deixa eu te mostrar como o papai faz. E aí você vai educando. Tem ferramenta. Peraí, então, vamos fazer uma pausa aqui para dizer, André, fala isso olhando para os parceiros. Porque, e aí, eu vou me colocar numa posição que não é tão bacana, porque, como vocês sabem, eu trabalhei muitos anos na distribuição e convivendo com parceiros diariamente. Não dá para vender só consumo. O cliente precisa de você. Ele precisa dessa consultoria, né? Senão, a conta que vai chegar para ele, muitas vezes, se você estivesse do lado dele, não aconteceria daquela forma. Sem contar que é uma oportunidade para você ganhar dinheiro, né? O parceiro, estando ao lado do cliente, ele consegue muito mais, né, André? Consegue. A gente viu que teve um aumento muito grande de parceiros de serviço, né, que são os MSSPs, exatamente por conta disso, né? A segurança, ela não só a segurança, a tecnologia, ela cresceu tanto que às vezes tem clientes que preferem soluções turnkey, né? Ó, eu preciso desta tecnologia para resolver este problema e eu queria que você me fizesse um pacote. É lógico que isso não é para todo mundo, não serve para todos os clientes, mas é uma proposta interessante para você, primeiro para você conseguir realmente atender aquele cliente dentro de um critério que seja bom para as duas pessoas, né? E segundo, para gerar mais serviço para você, porque de novo, né, você está colocando o seu nome quando você está dividindo o risco com o cliente, né? Porque quando ele fala assim, eu quero que tenha uma solução que seja de A a Z, tenho certeza que o cliente vai colocar assim, olha, se acontecer alguma coisa, você vai pagar uma multa para mim. É um risco para o parceiro. Como que você garante que você não vai ter problema com essa multa? Através de tecnologia. Então, hoje, a gente tem ferramentas que vão diminuir, é igual seguro de carro, né? Quando você faz, a companhia de seguro, ela aposta no risco, né? Ela vai dando seguro, concedendo seguro, mas, geralmente, se ela tiver que pagar esse seguro, ela pode quebrar. Então, ela tem que fazer uma conta muito justa. Ou seja, a gente está vendo esse mesmo tipo de mindset agora para os clientes. Os clientes estão querendo comprar soluções turnkeys porque eles querem diminuir o risco. E quem é o parceiro que vai colocar tudo isso dentro de uma caixa, ou na box, né? E oferecer
o cliente, cara, eu vou cuidar da sua segurança e você pode confiar em mim que você não vai ter nenhum evento. Se eu tiver evento, você vai pagar por isso? Sim. Tá aqui a multa e tal. E isso é uma modalidade que eu tenho visto bastante acontecendo fora da América Latina. Por que fora da América Latina? Porque hoje eu tenho visibilidade de que existem maturidades diferentes para países diferentes, né? Canadá e Estados Unidos têm uma maturidade diferente do Brasil, né? Mas isso não quer dizer que um modelo que existe lá fora... Daqui a pouco vai chegar aqui. Na verdade, chegou aqui agora. Chegou, entendeu? Então, é como se eu pudesse olhar para o futuro, né? É uma questão de adoção. Já está dando a dica, né? Exatamente. Então, são ofertas, de novo, não serve para todos os mercados. Quando a gente fala de SMB, né, que é Small Medium Business, né? A gente está falando de clientes que são grandes em volume, mas efetivamente não adotam a tecnologia como empresas de enterprise que efetivamente adotam mais tecnologia porque efetivamente tem uma característica diferente. Ô André, existe um mantra, né, em tecnologia que o povo fala assim, que pessoas, processos e ferramentas, né, norteiam a cibersegurança, né? Você acha que a gente pode colocar algum outro componente nesse mantra? Esse mantra, a gente pode trazer algum aprendizado que a gente tem em cibersegurança? Sim, eu acho que a continuidade, a cibersegurança, ela tem um ofensor, que é a continuidade, né? Porque às vezes você implementa o processo de segurança e você não revisa esse processo. Está funcionando, por que eu vou mexer? Né? E essa revisão, você revisitar essas políticas é fundamental para você manter a segurança dentro de um nível aceitável. Esse comportamento é uma coisa que, para mim, não é uma coisa que é natural. Né? Se você tem aquele velho mantra, né? Se está funcionando, não mexe. Né? E muita gente fala, se está funcionando, não mexe, não quero nem ver. Não, é o contrário. Se está funcionando, vamos ver o que efetivamente está fazendo sentido, vale a pena otimizar. Silêncio, às vezes, é muito ruim. Né? E revisitar, acho que eu acrescentaria nesse mantra essa continuidade, você realmente revisar suas políticas, saber se está tudo certo, porque, de novo, informação não falta. Né? Hoje a gente tem sensor para tudo quanto é lado. Qualquer tipo de ataque hoje que finalmente acontece dentro de clouds públicas, de clouds privadas como a Microsoft e os nossos concorrentes, eles são compartilhados para os clientes. Então, se tiver um ataque de grande escala em um determinado local do globo, você vai ser avisado através de reports que aquilo aconteceu. Então, você pode se antecipar, não tem que esperar. Então, hoje, eu acredito que as equipes de segurança, até por conta do AI, vão ter tempo para olhar com mais profundidade para essas políticas, porque hoje é apagar incêndio. Né? Você tem 3, 4 engenheiros ali que estão apagando incêndio todo momento, né? E porque, efetivamente, as políticas de segurança elas não são 100% atualizadas, você tem que atuar sobre uma remediação. E se você está remediação sobre remediação, você não tem tempo de se antecipar e efetivamente atuar mais proativamente. André, como é que AI tem ajudado você no seu dia a dia? Nossa, eu ajudado... tem a parte, né, que a gente chama de good, bad and ugly, né? Eu tenho uma opinião sobre AI. Sem dúvida, ela tem ajudado bastante, né? Eu me pego hoje usando prompts. Acordo cedo e em vez de olhar meu e-mail, eu coloco o prompt. O que tem de importante para mim dentro da minha ferramenta? E aí já vem todos os meus e-mails listados, né? Termino uma reunião, eu peço para sumarizar os itens de ação. Né? Quando eu vou mandar uma mensagem, eu já estou pegando e pedindo para o Copilot dar um tom naquela pergunta mais profissional, ou mais otimista, ou mais casual, e ele sou eu, né?
Só que eu estou usando muito, né? E eu fico pensando, né? Qual que é o midpoint, né? O que realmente eu preciso fazer para utilizar a ferramenta, mas não ser tão dependente dela. Essa é a minha jornada, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho 3 filhas, né? Eu vejo minhas filhas utilizando o Copilot, até menos que eu, para coisas que talvez elas teriam capacidade de fazer, né? E hoje a minha missão é ajudá-las a falar, não, filha, isso aqui você consegue fazer. Usa de maneira talvez mais consultiva, investigativa, do que fazer todo o trabalho para você. E eu acho que isso vai ser o grande diferencial para a trajetória de cada indivíduo nesse mundo, né? Encontrar esse sweet spot entre fazer por você mesmo ou deixar a ferramenta fazer. Mesma coisa que a calculadora. Quando a calculadora apareceu, eu lembro que eu falava assim, por que eu não posso usar a calculadora na escola? E meu pai falou assim, porque um dia você pode estar sem calculadora. Eu falei, não, ela está aqui comigo, eu vou estar sempre com ela. É a mesma coisa, né? Ela te ajuda, né? Eu fiz engenharia, eu tinha uma calculadora, uma 48G ali, que eu só colocava as variáveis, tirava tudo para mim, mas o processo que eu fazia de programação fazia eu entender o que estava acontecendo. Então, ela era uma ferramenta. Então, acho que o AI ele está se colocando como uma ferramenta. Ainda existem ajustes para se fazer, né? Mas o meu maior desafio, acho que o maior desafio é quando usar, né, e como usar. Eu acho que é uma trajetória individual, né? As pessoas têm que efetivamente achar o seu ponto médio. E isso me lembra uma coach que eu ouvi que me impactou demais, que dizia que o AI não vai substituir pessoas, mas AI mais pessoas substituirão pessoas. Eu acho que pessoas que estão efetivamente usando a ferramenta como ferramenta vão ser mais produtivas que pessoas que não estão usando, porque vão ser mais rápidas. Então, isso é uma coisa que, para mim, soou muito mais razoável do que dizer que a AI vai dominar o mundo, que vamos ter um problema de Exterminador do Futuro ou de Matrix, etc. Isso eu não acredito muito nisso, né? Mas eu acho que pessoas que hoje usam ferramentas de uma maneira muito, muito inteligente vão ser muito mais produtivas do que pessoas que não estão usando. Simples assim. Simples assim. Como foi máquina de escrever, como foi a calculadora, como foi qualquer outra ferramenta que apareceu neste mundão aí, né? Que ajudou pessoas a se despontarem porque elas viram a oportunidade e usaram a ferramenta para se mostrar mais produtiva que outras. A gente não está falando nada de diferente. O mundo é cíclico, a gente está falando de mais uma evolução tecnológica, que se chama AI, que veio avassaladoramente, veio de uma maneira avassaladora, sim, porque a adoção, a maneira que ela foi implementada foi muito rápida, né? Foi através de grupos de desenvolvimento públicos, né? Então, a gente acordou de manhã com aplicações que deixavam a gente mais bonito, que mudavam a nossa voz, e no acesso de um clique a gente não entendia muito bem, e de repente a gente viu que isso chamava AI. Foi rápido, foi questão de meses. É verdade. Todo mundo usou lá o Face Up, né? Todo mundo ali pegou a sua foto e transformou num anime, né? Porque era legal, era rápido, era clique, né? Era de graça, né? Tudo isso é AI, tudo isso alimentou os desenvolvedores para que eles tivessem a direção correta, para que visse que realmente esse motor realmente tinha realmente a oportunidade de ser impactante para as pessoas, né? Para a humanidade. André, quero mudar totalmente de assunto agora. E te perguntar, primeiro te agradecer. Muito obrigado. Sobre o Give It Hope, que a gente fez no fim do ano passado. E você teve um papel
muito importante, trazendo a banda. Na verdade, você formou a banda. Eu quero aproveitar, André, mudando totalmente de assunto agora, e te agradecer pela sua participação no Give It Hope, que a gente fez no final do ano. E também agradecer ao Leonardo Ferreira, que gentilmente me apresentou para você. Você lembra? Foi engraçado. Obrigado, Léo. O Léo... Que pena que o Léo toca também. Ele não pôde participar, né? Mas ele conectou a gente, né? E tem uma fotinha aqui, ó o André tocando. Parece que toca, né? Toca pra caramba. Não, o Give It Hope, ele juntou... É tão bom, né? Fazer alguma coisa que a gente gosta e poder ajudar as pessoas, né? E isso foi um grande exemplo. Eu acho que eu lembro que a gente conversou, você falou, vamos fazer alguma coisa, a gente consegue fazer uma banda. Eu falei assim, sim, a gente tem a banda da Microsoft, a gente faz tempo que a gente não se fala, né? E aí eu sugeri para você na época, que tal a gente fazer uma banda multi-vendor, né? E em vez de ter só o pessoal da Microsoft, convidar outras empresas, né? Já que a gente está falando de juntar o mercado de tecnologia para um bem maior, por que não convidar outras pessoas? E aí veio o Benin, veio outras pessoas aí de outras empresas para juntar nessa Rogério, banda. Gutenberg, da Batera, esqueci o nome dele também. Gente, eu tô tão esquecida. É também da AWS. Wembley. Então agora vamos ter que falar o nome de todo mundo. Peraí. A banda começa por aí. Chama-se TI Sem Fronteiras. TI Sem Fronteiras. E a banda, conta pra gente quem eram as pessoas que estavam nessa banda. Então, me ajuda aí, hein? Tá. Eu lembro que na guitarra tinha eu e o Benin. Você e o Benin. O vocal era o Marcos Trota, o Gutenberg no baixo, o Wembley na bateria. Esqueci alguém? Rogério. O Rogério nos teclados. Rogerinho dos teclados. Rogerinho dos teclados. Nossa, que... Não, e só cara fera. Só cara fera. A gente tinha pouco tempo. Achar as músicas, ensaiar sempre é um desafio, né? Encontrar tempo de todo mundo, né? Mas, de novo, todo mundo que estava lá gosta e curte, então a gente priorizava e foi muito legal, foi muito gratificante, né? De novo, fazer alguma coisa que a gente gosta e com a certeza de que vai dar um impacto bom é maravilhoso. Maravilhoso. Give It Hope apoiou 3 ONGs e não era o André, não era a Rosane, era a empresa, a área de tecnologia se unindo para fazer o bem para outras pessoas. Então, assim, foi maravilhoso e a gente espera que esse ano vamos ter de novo, viu, André? Pode me chamar. A banda nós já temos, né? Já temos. É isso aí. André, eu queria que você ficasse à vontade agora, olhando para a câmera, e desse uma dica, uma sugestão, uma palavra, uma frase. O espaço é todo seu para você conversar com o nosso público. Então, sugestão que eu dou é para realmente ter paixão no que se faz, né? E ter um bom balanço entre trabalho e vida, porque a área de tecnologia é uma área que consome o tempo da gente, né? E depois da pandemia, que a gente aprendeu que a gente consegue trabalhar em casa, no carro, no banheiro, em qualquer lugar, né? A gente precisa revisitar as nossas prioridades e encontrar esse balanço, porque a gente está falando de coisas boas que vieram da tecnologia, mas coisas que não tão boas, né? A gente viu aí muita gente adoecendo por conta de trabalho, de estresse, né? E a dica que eu dou é se autoavaliar para ver se a gente está sofrendo esse tipo de problema, esse tipo de desafio, porque é silencioso, né? A gente só percebe depois que a gente já está envolvido. Então, eu passei por isso, né? Quando eu efetivamente comecei a trabalhar e trabalhava demais a todo momento, eu tive que revisitar o que efetivamente era importante para mim, balancear a minha vida, né? E graças a esse tipo de ajuda, eu lembro que o meu mentor ajudou bastante nisso, né? De fazer esse balanceamento, eu consegui encontrar tempo para eu trabalhar
e para minha família e para fazer meus hobbies, né? Além de tocar, eu sou instrutor de mergulho, né? Então eu tenho que ter tempo, e é bom, né? Ter tempo para poder mergulhar, para certificar pessoas, né? Tenho que ter tempo de olhar para minha família, para sair no final de semana com minhas 3 filhas, né? Apoiar minha esposa nas coisas de casa. Então, a minha dica é encontrar esse balanço entre sua vida pessoal e profissional. André, quem são as pessoas que te inspiram? No topo da lista, meu pai, né? Que já faleceu, né? Inclusive foi aniversário dele esse último dia 14, né? E nossa, eu venho sonhando com o meu pai desde o dia 14 até hoje. Todo dia eu sonho com ele, né? Não sei qual a sua religião, mas para o André, que é de tecnologia, ter sonhos tão vívidos e tão, assim, digamos assim, inspiradores e às vezes dá um nó na cabeça, né? Porque a gente é tão voltado para a tecnologia, né? E é bom saber que, às vezes, a vida ajuda a gente a ver que não é só tecnologia. Tem coisas que não são explicadas, né? Mas estão lá, né? Então, meu pai, no topo da lista, me inspira. A minha família, né? A minha filha Lívia, ela me inspira demais. Ela me coloca coisas às vezes, ela me coloca no lugar às vezes, fazendo perguntas, dizendo coisas que realmente eu preciso ouvir. A minha esposa, Milene, todo mundo da minha família, né? Lorena, Milena, né? E é isso. Como é que é o seu momento pausa na programação, para a gente encerrar? O momento pausa na programação é... a hora que você respira, recarrega as suas baterias. Meu pausa na programação eu tenho um hobby que tem consumido bastante meu tempo, né? Eu gosto de jogar, né? E ultimamente eu jogo bastante. Você joga o quê? Eu jogo jogos de realidade virtual, né? Tá. Então é até engraçado. Às vezes eu me vejo no meio da minha sala com um óculos de realidade no rosto, falando alto, gritando com um monte de gente. Não, pega ele ali, vai. E é muito engraçado, né? Porque na hora que eu ponho o óculos, a minha esposa, as minhas filhas saem da sala porque acidentalmente eu posso bater em alguém porque eu não estou enxergando nada, né? E às vezes eu me exalto, então eu falo alto, grito. E é uma coisa que desliga meu cérebro, né? Desliga sabe? Ele dá uma aquietada em todas as coisas que estão ali, né? Fervilhando. Então, eu acho que o meu momento pausa são coisas que desligam o meu cérebro e me põem em outro lugar, né? Então, quando eu tô tocando, quando eu tô jogando, quando eu tô mergulhando, que eu tenho que botar meu foco em outro lugar, são os meus momentos que eu realmente consigo desconectar de tudo isso e ir para um outro lugar. André, obrigada. Eu agradeço, né? Obrigado pela oportunidade, contar um pouco da minha trajetória, dividir um pouco o que eu penso sobre desses temas que você colocou. Obrigado pelas perguntas, foram muito inspiradoras, né? E eu me coloco à disposição para fazer novamente esse podcast. Gostei da experiência, tá? Opa! Pode contar comigo. Obrigada, André. Pessoal, espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou fazer. Até a próxima semana. Obrigada. Tchau, tchau.